Salve, salve pessoal, tudo beleza? Chegando aqui na Motorsport TV hoje com um conteúdo especialíssimo porque 15 anos após o acidente de Felipe Massa no GP da Hungria de 2009, a gente conversou com o piloto brasileiro para tratar daquele momento que foi um dos mais difíceis da carreira do Massa. Então vamos ouvir o depoimento dado em exclusividade à nossa repórter Isa Fernandes, diretamente de Goiânia, na etapa da Stock Car. Fala pessoal do Motorsport, a gente está aqui hoje com o Felipe Massa para conversar com ele de um assunto que muitos de vocês lembram, muitos também não, porque eram muito jovens. Felipe, tudo bem? Tudo bem. Hoje completam 15 anos do acidente da mola e eu queria que você contasse um pouquinho, até para a galera mais nova que não lembra o que aconteceu, como é que foi para você ver um pedaço de um carro chegando em cima de você em um dos acidentes talvez mais emblemáticos da Fórmula 1? Bom, 15 anos do meu renascimento, né? De um acidente muito grave que eu tive, né? E logicamente tive muita sorte, né? Naquele momento, passei por situações onde muito risco, né? De talvez não estar mais aqui hoje, né? Mas a gente sabe que quando não é o seu dia ou quando é o seu dia, né? Para você ficar que tem mais coisa para fazer, nada pode mudar, né? Então é sem dúvida um momento de agradecimento, de agradecer por tudo aquilo que aconteceu comigo, que eu passei, que eu aprendi também na minha vida. Então, sem dúvida, fazem 15 anos já depois desse momento. Agora, sobre a lembrança do acidente, eu não tenho nenhuma. É verdade? Eu não lembro de nada, eu não lembro da molada, eu não consigo dizer se eu vi ou se eu não vi a mola. Acredito que não, né? Porque senão eu teria desviado. Sim. Mas eu não tenho nenhuma memória do acidente, eu não tenho nenhuma memória depois que me tiraram do carro, depois que eu acordei, né? Porque quando me levaram para o centro médico eu estava acordado, não estava muito normal, né? Mas estava acordado. Mas eu não tenho nenhuma memória disso. E a memória que eu tenho é uma volta antes da minha batida, né, de ter enfrentado, pegado a mola. Isso eu lembro, né, que eu estava fechando a minha volta, onde eu peguei um trânsito que era o Rubinho no último setor, e aí eu encerrei a volta, arranquei o pé, e foi naquela volta eu vindo pro box que eu tomei a molada, né. Então eu tenho uma lembrança da volta anterior. E a lembrança que eu tenho é no hospital, não logo quando eu acordei. Até porque eu estava em coma induzido e é muito forte, né, a droga que te dão, né, para você entrar no coma induzido. Então eu demorei alguns dias aí que eu não lembro de nada, eu dormia muito no hospital e falava às vezes umas coisas que não tinha nada a ver. Então eu lembro, sei lá, uns 5 dias antes de ir embora do hospital foi quando eu tenho uma lembrança melhor daquele momento. Mas eu acho que não lembrar talvez é positivo, pelo menos você não sabe nada, eu não senti nada, né, não tive medo daquilo que aconteceu comigo. É isso que eu ia te perguntar. Então, o sentimento ali na hora, você não lembra de ter ele, e o momento também você meio que sabe por depois ter visto e pelo que as pessoas te contam, então, e te contaram, Sim. Né? Exatamente. O momento do acidente foi visto pela televisão, por mim, onde eu não acreditava, não acredito que isso aconteceu comigo. Uma falta de sorte, mas no final muita sorte de não ter, né, de ter continuado, né, a minha vida por um acidente tão grave que eu tive. Então eu acho que talvez essa falta da memória num momento, né, sério como esse te tira o medo também. E não deixa um trauma, né, Felipe? Exatamente. E depois disso tudo, como é que... Teve alguma mudança pra você em relação à vida, a percepção da vida, a correr? Você pensou, não, acho que não vou continuar, mas talvez por, né, ter dado tudo certo, você falou, então é pra eu fazer isso aqui mesmo. Como é que foi depois? Eu acho que eu não vi a hora de voltar a guiar, né? Não vi a hora de voltar a fazer meu trabalho, não vi a hora de voltar, né, a correr na Fórmula 1. Né? Eu esperei muito tempo até sentar no carro de novo. Eu não fiz a segunda parte do ano inteira, né? Fui guiar no finalzinho do ano. Então eu senti muita falta de estar fazendo meu trabalho, de estar no carro. E essa falta me trouxe pensamentos, será que tudo vai ser igual? Até porque é o que eu achava, o que eu esperava, né? Então eu senti falta nesse tempo longo que eu não pude guiar, mas o que eu mais queria era estar no carro guiando. Depois que eu guiei, eu não sentia assim medo, eu não sentia nada diferente daquilo que eu sentia antes, né? O que mudou é que eu dou muito mais valor à vida do que eu dava antes. Isso sem dúvida, né? Acho que a gente
nunca acha que um acidente grave vai acontecer com É você. verdade. E quando acontece, você sabe que, instalar de dedos, muita coisa pode mudar em qualquer situação, até talvez andando na rua. É verdade. Muito obrigada, Felipe Obrigado. Massa. E acompanhe o motorsport.com em todas as plataformas digitais. Tchau, tchau. Para tratar dos bastidores daquele momento difícil para o Brasil e para o piloto brasileiro, obviamente. E para isso, temos aqui hoje a presença especial de Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN, na época repórter de Fórmula 1 em loco pela Jovem Pan, e que cobriu extensivamente aquele momento difícil, e imagino que do ponto de vista pessoal tenha sido pesado também. Felipe, como é que foi aquilo? Fala Carlos, um abraço a todo mundo. Sem dúvida foi algo marcante, né? Porque foi um acidente grave, era uma época em que a gente não tinha mais acidentes que se aproximavam a algo de suspeita de ser fatal ou não. Tinha tido o acidente do Robert Kubica, que foi um acidente bastante importante no Canadá 2 anos antes, mas aquele do Massa trouxe bastante peso à cobertura. A gente não pode esquecer, isso é um dado importante, que eu acho que se desconectou do acidente, mas assim, o Massa vinha de um ano arrebatador, ele vinha de um ano que ele perdeu um título na última curva, ele estava em alta, ele era um cara respeitado no paddock, admirado no Brasil. Embora a Ferrari, em 2009, não estivesse bem nas pernas. Não, mas ele estava bem, assim, eu lembro, ele tinha 24 pontos naquele momento da temporada, o Raikkonen tinha 10, então assim, ele vinha da melhor corrida dele, que foi na Alemanha, em Nürburgring, naquele ano, no caso. E dali em diante, era um ano difícil de Ferrari e McLaren, que tinham disputado os anos anteriores, as duas começam a reagir. Tanto que há até uma história que reza a lenda, e acho que reza a lenda não, são os depoimentos dos envolvidos, que o Massa, quando acordou, uma das primeiras coisas que ele falou é como foi o treino. E alguém fala do Kimi, eu não me recordo, mas o Kimi, eu acho que ele faz a pole. Eu não me lembro se foi ele ou Hamilton, mas enfim, os dois ficaram bem. E ele fala, putz, essa corrida era minha. Isso foi depoimento do Dino Altman, o médico, em uma das coletivas à frente do hospital, no momento. Então, é o que eu lembro disso. Você falou do ponto de vista pessoal, foi pesada, mas assim, eu sou um cara que consigo me distanciar muito quando eu tô cobrindo um negócio. Assim, respeito, mudou muito a cobertura em geral. Hoje em dia todo mundo chora ao vivo e com redes sociais também. Teve uma vez que eu me emocionei, que foi num programa do Em Cena, na ESPN, que falou do Senna, e aí era um depoimento sobre a minha infância. Entendi. Então, eu lembrando de 94 como criança, eu ameaço me emocionar, dou uma segurada, e nada contra quem chora, tá? Pelo amor de Deus. E certamente um dia vai acontecer de eu chorar. Mas é que ali você estava numa posição diferente de fã infantil. Né? Não, e assim, é uma coisa que eu costumo ter um bom distanciamento. Então eu me lembro que a gente ficou ali focado na cobertura. Eu só me lembro que quando a coisa começou a aliviar, muitos repórteres tiveram um problema de saúde, assim. Sabe quando a poeira baixa? A Tatiana Cunha da Folha teve um problema, não me lembro exatamente qual. A Mariana Becker, acho que travou a coluna. E eu passei muito mal, assim, tipo estômago. Eu lembro que eu perdi 3 quilos naquela semana. E era muito calor. Tava muito quente Budapeste. Então é o que eu me lembro. Mas assim, desse distanciamento, assim, não foi algo que na cobertura pegou. Porque assim, eu tinha que ter um discernimento ali para fazer meu trabalho. Eu lembro que, como fã na época, por ser pro Brasil, acho que um momento que não se via, guardadas as devidas proporções desde o incidente do Ayrton Senna, foi algo bastante forte. Eu queria te perguntar o que vem à mente 15 anos depois daquela classificação infame lá, também com a infelicidade de ser uma mola que sai do carro do Rubinho e tudo mais. Cara, é curioso porque o que me vem à mente, primeiro assim, eu fico feliz do Massa estar bem. E eu fico feliz de, por exemplo, hoje, correndo na Stock, estar em progressão, estar em ascensão, estar sendo protagonista e ver que depois de um acidente que podia ter dividido a carreira dele, não estou nem falando sobre estar vivo ou estar morto, mas sobre ser piloto e não poder mais guiar, que já teria sido algo devastador para ele, mesmo que ele se sentisse abençoado por ter sobrevivido. Caso tivesse sido isso o desfecho do acidente. Eu penso como ele teve a volta para a Ferrari depois, passou por dificuldades ali com o Alonso e depois caiu num certo descrédito, eu acho que muita gente esquece o que ele fez. Eu acho que muita gente esquece o pico de performance dele, o pico do Massa, o auge do Massa é um auge muito bom, assim.
E 15 anos depois eu acho que é aquele acidente que se gerou limitações a ele ou não, porque para mim, sinceramente, nem interessa nessa reflexão que eu estou apresentando aqui, eu acho que 15 anos depois me vem isso na cabeça. Eu fico feliz de vê-lo competindo, fico feliz de vê-lo podendo... a mulher dele estava grávida, então eu fico feliz dele poder viver a vida com o filho dele. E ao mesmo tempo eu só lamento isso. Eu acho que a memória dos bons momentos do Massa envelheceu mal. Acho isso. Eu acho que nesse sentido... Não tô falando que ninguém tem que ser ídolo, é fã do cara. Sim, cada um tem o seu piloto preferido, gosta de outro e tal. Mas eu noto que às vezes esse auge dele, 2006, 7, 8 e até 9 até bater, envelheceu mal, se perdeu. É geralmente uma coisa que eu penso nesse dia 25 de julho. Que o pós-acidente, né, com o Alonso ali, um momento um pouco tenso na Ferrari, eu acho que contribui para esse descolamento. Mas é interessante esse aspecto. E tá bem na Stock Car, né? Um dos destaques da temporada, Stock que você assiste aqui na Motorsport TV Brasil, aliás. Mas, Felipe, imagino que tenha sido uma cobertura com muitos bastidores. Um dia a gente chama para contar toda essa resenha, mas te pergunto diretamente, para você, ou assim, no feeling coletivo dos repórteres que estavam ali naquela cobertura, houve medo do pior, da morte? Vamos lá, sobre os bastidores, vamos falar num outro dia, porque realmente é uma história longa. A gente ficava do lado de fora, era um hospital militar, só para dar um teaser, por exemplo. Tinha uma ala do hospital militar que era uma ala psiquiátrica. E que no fim da tarde, assim, os pacientes circulavam. Então você estava ali uma aglomeração de repórteres e vinha alguém que pegava uma bituca de cigarro no chão, começava a fumar, colava do seu lado do tipo... E aí? Só que húngaro. Então era meio surreal, assim, era meio surreal. Teve uma questão na cobertura mesmo, de competição, assim, cada um fazendo o seu trabalho, que a coisa também ficou tensa. Esse é um papo que seria longo. Sobre ele, assim, em nenhum momento os médicos sugeriram que poderia acontecer algo. Mas na primeira coletiva... É uma coletiva muito seca de um médico húngaro que falava inglês, mas é importante essa informação. Era um hospital militar, um hospital muito fechado e do leste europeu, então, né, assim, muito fechado. As informações não eram muito claras, mas no fim da primeira coletiva, ali na frente do coisa, todo mundo com o microfone assim na boca do médico, aquela que quando você tá meio para trás, você tem que esticar o braço. O famoso quebra-queixo. E aí eu solto a coletiva é encerrada numa pergunta minha, que a pergunta, deixa eu tentar lembrar, mas doutor, a situação é grave? Porque ele falou aquele mediquês ali, a parte meio, mas a situação é grave? E ele falou, sim, muito grave. Ou sim, very serious, muito séria. E aí eu lembro que quando ele sai, foi a última pergunta, ele sai, a pessoa começa a se esparramar, aí já teve gente, sei lá, que chorou e tal. E aí eu lembro de ter essa conversa com a Mariana Becker, assim, algumas horas depois, que ela também, você fez essa pergunta aí, tipo, induzindo ao cara, porque de fato ele só completou a minha pergunta, assim, a situação dele mesmo. Aí eu falei, não induzi nada, assim. O que ele tava falando pra gente que não é especialista, uma escala de 0 a 10. Sim. Tá ferrado ou não tá ferrado? Trocando em miúdos era assim, ele tá ferrado ou não tá? Tentar traduzir pra quem... Isso, assim. Se ele falar assim, não. Mas ao mesmo tempo, na posição do médico, assim, qualquer coisa que envolva a cabeça é séria. Entendeu? Então, a minha ideia com a pergunta foi essa. Então, ali, que era sábado, a gente ficou com essa... Pô, será? Quando foi pro domingo, o domingo era uma coisa assim, é sério, mas pô, vamos aguardar. Eu acho que... Eu não consigo te precisar, não sei te lembrar bem se a gente trabalhou com a hipótese de óbito por muito tempo. O que eu me lembro que foi por muito tempo foi a questão ocular. Dele ou ficar cego, a sequela, ou ficar com visão turva. Ou, tipo, a carreira dele em função do olho foi algo que durou. Tanto durou que mesmo depois, voltou para o Brasil, fez cirurgia, ele teve que passar por um monte de exame, teste, o escambau. Eu me lembro que em outubro ele estava na França fazendo teste na FIA e tal. Então, até lá, mesmo vivo e tudo mais, enxergando, tipo, estou enxergando, ele tinha que fazer teste para saber se dava. Sim. E a questão cerebral também,
craniana. Então, essa coisa dele voltar a correr durou mais. Mas a coisa do olho foi... quando, em algum momento ficou claro assim, não, morrer ele não morre. Legal. E agora? Mas e agora, o olho? Então, assim, a questão do olho foi foi o tom da cobertura, da carreira em risco. E é curioso isso, né? Porque em um depoimento do Felipe Massa recentemente, de maneira exclusiva ao motorsport.com, sobre Valentino Rossi testando na Ferrari, um dos testes era justamente nesse retorno do Felipe às atividades de pista aí para ver se estava tudo bem mesmo. Aproveitando o gancho do Massa, Felipe Mota, você cobriu 2008, disputa do Massa pelo título contra o Hamilton, 2007, aquele caótico campeonato com Spygate, Alonso e Hamilton, Raikkonen no fim das contas vencendo. Dá para ranquear essas coberturas para você? Porque são todos episódios, enfim, seja um fim de semana ou alguns dias na Hungria ou o ano inteiro de competição, mas Hungria 2009 tá acima desses dois outros? Você diz para mim, na minha carreira? Não. Porque você acompanhou o período bom da Fórmula 1. Não, peguei. Eu não posso reclamar, cara. Não, eu peguei em 2004 e me estreia. Schumacher é heptacampeão. E aí começa a maldição, ele que só ganhava, para de ganhar. 2005, Raikkonen, Alonso. Alonso campeão. Alonso bicampeão 6, uma treta animal com o Schumacher, ele vai se aposentar e tem a ascensão do Massa e tem o Rubinho, é o ano que ele faz 0 ponto. Eu não me lembro se é o ano que ele faz 0 ponto na Honda. Né? Então, teve muita notícia. Aí, 2007, é o ano. 2008, aí ganha o Raikkonen. 2008, Hamilton versus Massa, quase um campeão brasileiro, ascensão do Hamilton. 9, Brown GP, Button. E aí, 10 entra o domínio do Vettel, que é um domínio que 11 e 13 são campeonatos chatos. 10 e 12 10 e 12 são espetaculares. Cara, eu peguei 2 anos ruins, cara. Em 9,5, né? Porque eu estourei em 2004 final. Cara, é que quando você cobre uma temporada é feita de GPs que são protocolares de cobertura, legal você fazer, e que tem episódios. Hungria é um episódio, então eu acho que não dá pra comparar Hungria 2009 com a temporada 2007. São coisas diferentes. É uma maratona com uma prova de 100 metros. Mas Hungria 2009 é a maior cobertura da minha vida. Assim, não por ser o máximo. Tô falando assim, eu não vou ficar falando muito porque vai ficar, porque eu. Mas assim, é a melhor cobertura da minha vida. Assim, de mais informação. Isso eu conto, você propôs a gente um dia fazer um bastidorzão. Num contexto de muito desafio profissional. Sim, é uma coisa que me ajudou. Meu padrasto é médico. Então, porque ele tem uma frase, meu padrasto, que é: em cada cobertura médica, vários crimes jornalísticos são cometidos. Porque jornalista é que nem queda de avião. Por isso que o William Vac, quando tem queda de avião, ele faz... Porque ele é piloto. Então, quando teve o negócio, a tragédia da Chapecoense, ele fez um jornal da Globo, um negócio que um jornalista é incapaz de fazer. Sim. Porque não é um jornalista, ali é um piloto, que além do que é um grande... Calha de ser um grande repórter. É um grande repórter. Então, eu tive nessa cobertura uma fonte. Cara, essa fonte vai pro túmulo comigo, porque eu acho que ninguém na família sabe quem é. Um dia eu vou perguntar pro Massa. Um dia eu vou falar na frente do Massa para ver se ele fala, mas quem? Que eu tô lá na porta do hospital e eu recebo um SMS, logo num sábado. Felipe, eu não me lembro, Felipe, nesse momento o Felipe é assim, assim, assado, descrevendo ali um contexto médico. Eu falei, a minha resposta foi, eu não tinha um número salvo. Quem é? A pessoa fala quem é. E aí eu começo a trocar ideia. E aí, cara... Vou interromper porque hoje em dia, especialmente para os mais jovens, o WhatsApp e tudo mais, não é SMS na Hungria. É isso. É muito bizarro. E é uma pessoa que tava falando comigo como se me conhecesse, como se fosse óbvio eu falar, ô Carlos, tudo Valeu. bem? E eu, quem é? Mas porque eu vi que o relato ali era muito descritivo. Cara, e aí nos 3 primeiros dias, que era basicamente relatório médico, eu tinha muita coisa antes. E a gente ficava na porta e era engraçado, porque daí a pessoa mandava um pouco do... E a gente não tinha nada e eu entrava no hospital assim, atenção, neste momento está sendo feito isso. E, cara, e a gente na rua, no hospital militar. Eu sou muito grato a essa fonte, porque foi meio inesperado. Chegou uma mensagem, né, pra mim. E aí depois teve uma questão envolvendo o Felipe, como, entrevistar alguém da família, entrevistar o irmão que estava lá, entrevistar o próprio piloto, que daí começou uma certa cisão entre TV Globo e as demais publicações brasileiras.
que eu também tenho um papel ali relevante nessa disputa. Do ponto de vista de cobertura, é a maior cobertura da minha vida. Assim, eu volto para o Brasil, a Jovem Pan, que era o veículo que eu trabalhava, fez um jornal de página, assim, na Folha e um no Estadão, sobre a cobertura, brincando com o nome do Massa e do Bota, seria o mesmo. Então é um comercial que vai, graças a Deus, Felipe está bem. E dá a entender que é o Massa, o Massa é citado na coisa, mas é um parabéns, um agradecimento a mim. Então é uma cobertura que eu tenho muito orgulho, assim, mas muito orgulho. Porque ela foi muito difícil, por ser médica, por envolver o Felipe e por ser essa coisa de ser um hospital militar ali na calçada. Eu imagino que Não, isso acontece na cobertura do Pelé no Einstein, as pessoas também ficavam no estacionamento. Sim. Não tem uma sala de imprensa lá dentro. Mas você entra e tem, sei lá, uma Offner pra você comprar uma coxinha. Café, entendeu? etc. Lá você não entrava. Você não entrava no hospital. Era rua, 40 graus. 40 graus. Nossa. Então, dias, todo mundo passou mal. Então ela foi difícil. Eu tenho... graças a Deus, Felipe tá bem, eu posso falar. Eu tenho boas memórias do acho que vão entender. Sim, assim, sim, que legal, ele se deu ele bateu. Foi uma boa cobertura jornalística e que teve um desfecho positivo pra vítima do acidente. Exato. Pô, sensacional essa resenha, foi só um teaserzinho. Vamos marcar esse bate-papo, hein? É legal. Vamos um dia chamar o Massa aí. O Massa... e o Massa não vai ter muita memória, porque ele ficou uns 2 dias de coma, né? Em coma. Não me lembro se induzido ou em coma, não me lembro. Mas o Dudu é um personagem importante, era o único parente que estava lá. Depois Dudu Massa, que pra quem não sabe é o irmão do Felipe, né? O Dudu era o único companheiro dele lá. Depois, no dia seguinte, chega a Rafaela grávida, a esposa, pai, Titônio, a mãe... acho que a mãe foi, não me lembro. E o Dino Altman, eles chegam. Essa memória é muito clara pra mim. É uma das memórias mais fortes que eu tenho desse episódio, é a gente do lado de fora, no domingo, quando chega a van e desce a Rafa, eles tiveram o Filipinho em novembro. Ou novembro, começo de dezembro, mas tenho quase certeza que é tipo 30 de novembro. E agosto, ela tava de 6 meses, já era... E eu lembro, a chegada dela meio esbaforida. Nossa, sem ter informação. E sem ter informação, eles ligavam do avião. Mas sabe, tipo, finalmente cheguei, deixa eu ver o que eu vou encontrar. Tipo, tô entrando pra ver o cara na maca. Ela esbaforida visualmente a imagem mais forte que eu tenho é a chegada da família da van. E naquela época, não tirando o mérito de namoros ou apenas casamentos, mas já era o pai do filho dela. Né? Então, isso, exatamente. Mas Felipe, obrigado, vamos marcar esse bate-papo, hein? Vamos sim, é uma história que eu acho bonita no sentido do Massa ter sobrevivido, ter tido uma segunda metade de carreira, que pode não ser igual à primeira, por outros motivos, ainda inclusive. É uma grande carreira. Mas é uma grande carreira até hoje, e o auge dele é um auge grande, cara. Porque assim, o Massa fez coisas muito boas contra rivais muito grandes. E ninguém esperava disso dele. O Massa era um cara meio mal rotulado. Rápido, mas erra muito e tal. 2006, 7, 8 e a metade de 9 é de respeito. É isso aí, Felipe Massa, o último pole position do Brasil na Fórmula 1, aliás, já na época de Williams. Galera, bate-papo muito legal, a gente segue aqui nas coberturas especiais da Motorsport TV Brasil no YouTube. Convido você a curtir aqui, claro, muito importante, deixe seu comentário, se inscreva e ative as notificações. A gente se vê na próxima, um grande abraço, tchau, tchau.